Oi, Beth. Oi, Cândida. Oi, luz infinita. Boa noite para todos. Muito feliz com você, Cândida. Vindo todas as noites. Muito feliz. Que bom. Coraçãozinho branco para todas vocês também, que eu amo. Todas derretendo ou ainda estão inteirinhas? Meu Deus, mas logo passa. Logo passa. Tomaram suas aguinhas ontem, fluidificadas. Verdade. É verdade, Beth. Que bom. Que bom. Dormir faz bem, a gente recupera, né? O cansaço dos corpos, né? Mental, emocional, físico, espiritual também. É bom. Oh, é verdade. É verdade. Hoje nós vamos contar uma história para suavizar um pouquinho de ontem, né? Que foi um bom e profundo tratamento. Oi, Darlene, tudo bem? Boa noite. Netinha tomou a água fluidificada? Beth gosta das historinhas, né, Beth? Boa noite, Darlene. Beth gosta das historinhas. Ah, eu também. Adoro, adoro de paixão. Ai, que legal, que bom. Que bom. Oi, Maria Neide, boa noite. Oi, Flavinha, boa noite. Uma linda e boa noite, bem quentinha. Mas pode ser que amanhã mude o tempo, né? Parece que estão falando isso. Vamos ver. O universo é quem sabe, né? A gente não sabe de nada. Tudo bem. Oh, a minha japinha preferida. A Deb, boa noite, minha linda. Saudades de você. Jura, Flavinha? Já chegou aí? É? Olha, então logo logo vai vir pra cá mesmo. Olha, refrescou, né, Flavinha? Ah, então é verdade, o tempo vai mudar mesmo. Chegou, Deb. Desliga, desliga. Faz parte.
É isso aí. Bom, hoje nós vamos contar uma história, tá bom? Hoje as crianças merecem um presente, né? Então hoje nós vamos falar sobre uma história muito interessante, uma história muito bacana. Todo mundo gosta, a Flavinha também. Já ouviram falar do rei Salomão? Já leram alguma coisa a respeito do rei Salomão? Belo Horizonte, volta e meia tá com chuva, né? É verdade. Muita água por lá. Tomara que venha menos, né? Então hoje nós vamos falar sobre o rei Salomão e o valor da sabedoria. Olha que bárbaro isso, gente. Vamos prestar atenção, vamos pegar o pirulito, o paninho, a aguinha, o travesseirinho, vamos recostar e vamos ouvir uma história, tá? Então, Rúbia vai contar uma história. Rei Salomão e o valor da sabedoria. Que com toda certeza vai servir para todos nós para variar. Bom, algumas considerações sobre o tema. Saber, sabedoria, sapiência, sabor. Palavras interligadas pela semelhança e complementaridade dos respectivos significados, cuja origem provém do latim. Sapiência, por exemplo, vem de sapientia e quer dizer sabor, bom paladar. Aptidão, habilidade, capacidade, instrução, razão, bom senso, sabedoria, prudência. Siso, tino, moderação, indulgência, benignidade. Ao longo da história, o termo já foi registrado graficamente como sapiência, sapientia e sapiência com 2 S's. Já está começando a mudar o tempo aqui, hein? Já está começando a ventar. Quanto ao vocábulo sabedoria, observamos um número ainda maior de mudanças ortográficas registradas no decorrer dos séculos, como sabedoria com Y, sabedoria com Y, sajaria, sabedoria e sabeza. Já o equivalente grego de sabedoria é Sofia. Sabiam disso? Sofia significa sabedoria, que significa habilidade manual, saber, ciência, sabedoria. Em língua portuguesa, a palavra sabedoria é classificada como um substantivo feminino, recebendo as seguintes designações: qualidade de sábio, caráter do que é dito ou pensado sabiamente, acúmulo de muitos conhecimentos, grande instrução, ciência, erudição, saber, justo conhecimento, natural ou adquirido, das verdades, conhecimento da verdade, massa dos conhecimentos adquiridos, ciência, prudência e moderação no modo de agir, temperança, reflexão, virtude de esperto, astúcia, discernimento, inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Então a gente percebe que sabedoria é bem complexa, né?
Em seu livro Entre a Ciência e a Sapiência, o dilema da educação, o educador e escritor Rubem Alves faz uma deliciosa comparação entre o saber e o sabor, dando às duas palavras um peso equivalente na jornada estimulante rumo ao conhecimento. Na verdade, a sabedoria é uma virtude de importância crucial. Possuí-la significa ser capaz de reunir todas as outras qualidades edificantes que, ao que tudo indica, têm parentesco estreito com a sabedoria. Cultivá-la implica estar em aprendizado constante, de modo que o sábio tem consciência de quanto é valioso descobrir, desvendar e investigar. Essa sede de saber é uma característica natural do homem, que mesmo assim tem livre-arbítrio para saciá-la ou para acomodar-se, logo depois dos primeiros goles. Nas antigas civilizações, a sabedoria sempre foi reverenciada. Os anciãos eram considerados sábios, devido ao acúmulo de experiências obtidas ao longo da vida. Por isso, eram sempre consultados pela população quando havia alguma dúvida ou impasse em relação a temas e situações variados. Observamos referências a essas práticas nos registros históricos e literários, que trazem relatos sobre o passado de Roma e da Grécia, por exemplo. A Bíblia também é profícua em histórias que fazem menção a esse costume e ainda contém textos extremamente poéticos que dissertam sobre a sabedoria e todas as suas nuances. No Eclesiastes, por exemplo, texto pertencente ao Antigo Testamento, mais precisamente aos seus livros poéticos ou sapienciais, vemos que a sabedoria tem uma profunda relação com o tempo e com a compreensão do seu ritmo, da sua cadência e da sua melodia, muitas vezes decodificada com extrema dificuldade pelos ouvintes da vida. É o que vemos nas linhas e entrelinhas do fragmento a seguir que extraímos do texto mencionado. Tempo para tudo, ou tempo certo de cada coisa. Há um momento para tudo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar e tempo de separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1-9. Temos de apurar nossos sentidos para captar e reproduzir toda a sabedoria do rio quando realiza o seu percurso. Rio sábio que, em sua fluidez contínua, mesmo considerando as margens muito bonitas, tem de apreciá-las e reverenciá-las no exato momento da sua passagem.
Da mesma forma, tem de permanecer altivo e cumprir a sua missão, quando, durante o seu curso, transita por paisagens de beleza inferior à sua expectativa. Precisamos, assim como o rio, estar em sintonia com o tempo que dispomos e com os ensinamentos que ele nos oferece, tanto para o rio quanto para a humanidade. Cada segundo é único e, após vivê-lo, simplesmente não há mais volta. Não há a menor possibilidade de rever a mesma paisagem ou situação. Tudo se modifica, mesmo de maneira quase imperceptível aos olhos dos homens. No livro de Jó, que assim como o Eclesiastes pertence aos livros poéticos ou sapienciais da Bíblia, temos por sua vez um texto denominado O Elogio da Sabedoria, que realiza um questionamento a respeito das dificuldades de todos os mortais para obtê-la em sua plenitude. De acordo com esse texto específico, a sabedoria só pode ser alcançada por meio de um único caminho, o temor a Deus. Já a conquista da inteligência depende da nossa habilidade para seguir os rumos corretos, desprezando os demais caminhos que possam surgir à nossa frente. Vejamos alguns desses belos versículos e atentemos para o modo como a sabedoria é totalmente divinizada nesse contexto em especial. Mas a sabedoria, de onde provém ela? Onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o caminho, nem se encontra na terra dos mortais. Diz o abismo: não está em mim. Responde o mar: não está comigo. Não se compra com o ouro mais fino, nem se troca a peso de prata. Não se paga com o ouro de Ofir, com o ônix precioso ou safiras. Não a igualam a ouro nem a vidro. Não se paga com vasos de ouro fino. Quanto ao coral e ao cristal, nem falar. É melhor pescar a sabedoria do que as pérolas. Não se iguala ao topázio de Cuc, nem se compra com ouro mais puro. De onde vem, pois, a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Está oculta aos olhos dos mortais, e até das aves do céu está escondida. A perdição e a morte confessam. O rumor da sua fama chegou até nós. Só Deus conhece o caminho para ela. Só Ele sabe o seu lugar. Quando assinalou seu peso ao vento e regulou a medida das águas, quando impôs uma lei à chuva e uma rota para o relâmpago e o trovão, Ele a viu e a avaliou, penetrou-a, examinou-a e disse ao homem: o temor do Senhor, eis a sabedoria. Fugir do mal, eis a inteligência. Jó, capítulo 28, versículo 12, 28. Como vimos, o sabor do saber pode ser descrito de várias formas. O importante é atentar para o fato de que nem sempre é possível conhecer a mais requintada delas, mas, respeitando o princípio de que o ser humano busca superar-se a cada momento, devemos procurar a sabedoria por toda a vida, sob pena de desprezarmos a valiosa oportunidade de dar um sentido pleno à nossa existência. Então, agora nós vamos à história
do rei Salomão. A sabedoria de Salomão. O primeiro livro dos reis, um dos livros históricos da Bíblia, narra a trajetória de Salomão. Quem era Salomão? Filho de Davi, rei cujas obras e feitos marcaram para sempre a história do povo de Israel. Após a morte de Davi, Salomão sucedeu-o no trono, e certa noite Deus apareceu em sonho ao jovem soberano, dizendo: pede o que eu devo te dar. Salomão então lembrou-se de todas as qualidades com as quais Deus presenteara seu pai, tornando um guerreiro especial, inteligente, sagaz e ousado, sem deixar de ser ao mesmo tempo um poeta sensível e um homem de caráter justo e honrado. Considerando a vida e os exemplos de seu antecessor, seu pai, Salomão, com prudência admirável, solicitou ao Senhor: dá, pois, a teu servo um coração obediente, capaz de governar teu povo e discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo, que é tão numeroso? O desejo do novo rei de Israel agradou a Deus, justamente pela seriedade e pelo altruísmo que continha. Por isso, a resposta divina a Salomão nos oferece uma mostra bastante elucidativa dos benefícios que podemos conquistar quando agimos motivados pela pureza de coração e de espírito. Já que pedistes estes dons, e não pedistes para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, e sim sabedoria para praticar a justiça, para satisfazer o teu pedido, dou-te um coração sábio e inteligente, de modo que não houve igual antes de ti, nem haverá depois de ti. E dou-te também o que não pediste, as riquezas e a glória, de tal modo que não haverá igual entre os reis durante toda a sua vida. E se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos e mandamentos, a exemplo de Davi teu pai, eu te darei uma longa vida. E assim Salomão reinou durante 40 anos. E passou a história como um rei dotado da mais alta sabedoria, capaz de julgar de forma justa e correta, um sábio detentor de grandes conhecimentos, um soberano habilidoso na arte de governar de forma pacífica e empreendedora, a ponto de acumular ao longo dos anos numerosas riquezas. E, mais importante, a consideração, o respeito e a estima dos seus súditos. De acordo com o texto bíblico, Salomão discorria com propriedade sobre os temas mais variados, despertando o interesse e a curiosidade dos povos de todas as nações, que enviavam representantes para vê-lo e ouvi-lo. Todos costumavam levar presentes ao rei, a quem também foi atribuída a autoria de 3.000 provérbios e 5.000 cânticos. É bastante conhecida a história que versa sobre o famoso juízo salomônico. A Bíblia conta que certo dia 2 meretrizes se apresentaram diante do rei com um bebê do sexo masculino, exigindo ambas a guarda daquela criança. A primeira mulher explicou que ambas estavam grávidas.
e moravam na mesma casa. Ela dera à luz aquele menino. 3 dias depois, a outra mulher também teve um menino, que certa noite morreu sufocado, porque a mãe adormecera sobre ele. A mãe do bebê morto teria então trocado os bebês, enquanto ela dormia, a sono solto, com o filho saudável nos braços. A segunda mulher disse que essa versão era mentirosa e a criança viva era seu filho. Salomão ouviu atentamente a narração das 2 mulheres e logo em seguida mandou trazer uma espada. Quando a arma chegou ao local da disputa, o rei declarou: cortai o menino vivo em 2 e dai metade a uma e metade a outra. Foi então que a mãe verdadeira, a primeira mulher que havia contado a história, desesperou-se e gritou para que a criança fosse dada à mulher que estava mentindo. Esta, pelo contrário, dizia: não será nem teu nem meu, podeis cortá-lo. Percebendo quem realmente nutria amor maternal pelo bebê, Salomão respondeu: dai o menino vivo àquela primeira, e não o mateis. Esta é sua verdadeira mãe. Esse episódio ficou conhecido por todo o povo de Israel, que passou a ter consciência da sabedoria do rei Salomão, do seu senso de justiça e da presença de Deus em todas as suas ações. Então, essa é a história do Salomão, um rei sábio, justo, inteligente, com todos os dons que Deus lhe deu. Agora vamos os comentários que servem para nós. A sabedoria pode ser conquistada. Saber é poder, diz o dito popular. Essa assertiva faz com que pensemos a respeito da importância do saber em nossa vida e de como ele pode nos abrir portas para as mais variadas conquistas. O saber é um instrumento que nos garantirá uma vida mais digna e nos proverá de um bem-estar essencial para a nossa felicidade. Até porque a arte do bem viver vai sendo adquirida, construída e solidificada ao longo do tempo e retocada constantemente pelos ensinamentos aprendidos. Nessa caminhada moral e espiritual que nos conduz ao desenvolvimento ininterrupto, o conhecimento é um bem por demais valioso e é necessário muita dedicação e esforço para conquistá-lo, de modo a torná-lo nosso aliado. No enfrentamento das batalhas inerentes à condição humana, o fato é que, desde o nascimento, vivenciamos as experiências mais diversas. E mesmo sem nos dar conta, vamos aprendendo e evoluindo de forma inconsciente, desordenada e desorganizada. De maneira gradativa, vamos recolhendo as peças capazes de nos garantir a montagem de um quebra-cabeça básico para a sobrevivência. Prova disso é que, primeiramente, nos familiarizamos com rostos, vozes, risos, cheiros e entonações, imagens, sons e sensações que compõem esse mosaico, cujo sentido só procuraremos desvendar tempos depois. Na maturidade, quando finalmente amadurecemos. Dependendo do modo como absorvemos e trabalhamos essas informações fragmentadas, começamos a construir nossa sabedoria. É preciso lembrar que, a princípio, na fase inicial de nossa história pessoal, a natureza nos auxilia muito, na medida em que nos concede o instinto, uma espécie de peça-chave
sem a qual não poderíamos dar prosseguimento ao jogo da vida. É por meio do instinto que, quando bebês, choramos em alto e bom som para chamar a atenção sobre qualquer problema que possa nos atingir em nosso pequeno mundo e ainda desprovido de considerações e argumentos racionais. Choramos para pedir colo e afastar a solidão do berço. Choramos quando temos fome, sede e dor. Em seguida, para que tenhamos mais autonomia e capacidade de ação, inconscientemente vamos esboçando os primeiros movimentos mais complexos para a infraestrutura óssea de um bebê e para sua limitada coordenação motora. Assim, tentamos nos arrastar. E logo depois descobrimos que podemos usar os joelhos e as mãos na realização de um processo denominado engatinhar. Esse estágio dura pouco. Desde muito cedo é característica do homem não se dar por satisfeito, querendo sempre mais. Avançando, superando seus limites, concretizando seus projetos e ideais. Assim, caindo e levantando sucessivas vezes, conseguimos dar os primeiros passos em direção ao caminho infinito de nossas conquistas. É dessa maneira que vamos acumulando o que gradativamente se transforma em saberes. É uma busca árdua, mas gratificante. Uma procura sem fim, mas imprescindível. A história bíblica do rei Salomão mostra a grandeza de um jovem sábio que, no momento em que teve a oportunidade de escolher o que quisesse, abriu mão de seus bens materiais, da possibilidade de se vingar dos inimigos e até da longevidade em benefício de algo realmente fundamental para a concretização de um reinado justo, a sabedoria. Seus aprendizados acumulados lhe proporcionaram uma consciência apurada e uma ampla visão dos valores essenciais. Ao pedir sabedoria a Deus, Salomão escolheu uma virtude capaz de fazer com que todos nós andemos seguros, aprumados, confiantes. Algo que nos afasta de vez do processo de engatinhar, concreta e metaforicamente. O sucessor de Davi tinha consciência de que essa virtude é composta de um misto de qualidades, como idealismo, humildade, honestidade, coragem, esperança, compaixão, criatividade, respeito, fé. É ela, a sabedoria, que garante a iluminação da nossa trajetória e nos sustenta nos momentos de opressão e desespero. Um ditado oriental diz que o sábio teme o céu sereno. Em compensação, quando vem a tempestade, ele caminha sobre as ondas e desafia o vento. Essas palavras nos dão bem a dimensão de como o sábio é provido de autoconfiança, autocontrole e perseverança para resistir, para lutar e para superar as suas limitações. O sábio dispõe, sobretudo, de ânimo e entusiasmo. Esse espírito inabalável caracteriza os sábios, mas nem por isso os poupa de sofrimentos e da dor, que não raro resultam da luta pela idealização de seus grandes ideais. Isso nos motiva a prosseguir, mesmo quando já nos sentimos cansados e enfraquecidos pelas intempéries e pelos obstáculos do caminho. Assim, é fundamental que os exemplos contidos nas histórias das grandes personalidades de todos os tempos nos estimulem a jamais abandonar nossa jornada. Uma jornada que, sem dúvida, poderá ser bem mais promissora se utilizarmos as virtudes como veículo para trafegar nela.
Nesse sentido, entendemos que a atitude de Salomão de rogar a Deus por sabedoria é um modelo a seguir. Precisamos nos orientar, nos convencer da importância de valorizar as virtudes essenciais, da maneira que estamos preparados para esse caminhar sobre as ondas. Um caminhar altivo a ponto de desafiar os ventos sem temor. Nesse caminhar é necessário lembrar que a busca da sabedoria também demanda silêncio, interiorização e compreensão do tempo, como nos revela o livro de Eclesiastes. A impaciência e a pressa só prejudicam a percepção da verdade essencial das coisas. Não podemos ser como as crianças, que ávidas para continuar brincando, querem, como por encanto, que o machucado fique bom imediatamente. O sábio, pelo contrário, tem consciência de que as feridas levam certo tempo para cicatrizar. Diferentemente daqueles que trilham os caminhos da sabedoria e que por isso mesmo têm a habilidade de escolher o momento certo para cada coisa, o impulsivo agride, grita, age de modo impensado e depois arrepende-se, e constantemente exige demais dos outros, provocando infelicidade ao seu redor. Até porque as pessoas insatisfeitas, mesmo sem perceber, projetam sua frustração naqueles que estão em volta. Já o sábio se abastece o tempo todo, se alimenta das suas experiências e das observações relativas às vivências alheias. Assim não precisa exigir demais das outras pessoas. Ele automaticamente atrai para si aprendizes e discípulos valiosos que estão dia a dia indo em direção ao aprimoramento. A respeito disso, é interessante pensar sobre o que pediriam os moços e as moças de nossa época, se lhes fosse dada a mesma oportunidade oferecida ao rei Salomão. O que desejariam receber? O que considerariam mais importante na vida? O que solicitariam a Deus? O fato é que a sociedade atravessa um momento paradoxal. De um lado, as crises, as incertezas, a inversão de valores, a violência extremada, o desrespeito e a intolerância. Do outro, e aí reside a antinomia, a capacidade de mudar, a vontade de acertar e de, enfim, virar o jogo. Prova disso é que milhares de organizações não governamentais foram criadas para marcar o passo ritmado de uma sociedade verdadeiramente mobilizada, atuante e preocupada com o bem-estar coletivo, com a preservação do meio ambiente e com a gestão responsável das políticas públicas de modo geral. O mais importante é que essa sociedade mais altruísta e dinâmica conta com a presença maciça dos jovens. As escolas, por exemplo, começam a ser invadidas por uma onda positiva e contagiante, uma onda de amor e de afeto e de compaixão que contribui para a aquisição e a solidificação da cidadania, da consciência crítica e de apurado senso de justiça social, características que culminam com o desenvolvimento de potenciais diversos por parte dos estudantes. São campanhas fraternas, trabalhos voluntários, arrumação e organização do próprio ambiente estudantil e ainda criação de projetos voltados, em sua maioria, às comunidades carentes do entorno escolar. É um sinal de amadurecimento, um indício de sabedoria.
A sabedoria de cuidar do que é realmente essencial, do individual para o coletivo e vice-versa. Nas igrejas, nos hospitais e nas ruas é maravilhoso perceber a imensa quantidade de pessoas que trabalham pelo bem de outras, sem exigir nada em troca. É o espírito do bem que se manifesta na medida em que todo esse exército de cidadãos poderia ocupar o seu tempo, seus esforços e sua energia em benefício dos próprios interesses. É nosso dever incentivar a essa mudança e prosseguir incutindo em nossos filhos, sobrinhos, netos e alunos lições e exemplos que contribuam sobremaneira para a formação de seu caráter. Palavra que tem suas origens no termo grego charakter, cujo significado é marcas resistentes. Moldar o caráter, manter os ensinamentos fundamentais realmente impregnados em nossos aprendizes é, por assim dizer, trabalhar na concepção e na confecção de peças artísticas, obras que demandam a dedicação especial e a paciência infinita de procurar ensinamentos e mecanismos que possibilitam sua elaboração ao longo do tempo. Um tempo que possa moldar seres humanos mais sábios, empreendedores e competentes, seres que aparentem trazer em si a prudência, a temperança e a sensatez do rei Salomão. Fim da história. E tiramos daí que a sabedoria é algo que devemos buscar sempre em nossas vidas. Ela nos auxilia muito, tanto de uma forma quanto de outra. Quando temos a sabedoria, sabemos lidar com os desafios, com as situações mais difíceis que nós passamos, com prudência, com cautela, com justiça, com fé, com coragem, com dignidade, assim como o rei Salomão. E, ao mesmo tempo, se procuramos buscar a sabedoria, crescemos, aprendemos, evoluímos. Então, o nosso caminho é: se Deus te perguntar agora, o que você deseja que eu te dê? O que você quer receber? Eu sei que nós temos muitas coisas a pedir, mas se pedirmos a sabedoria, o resto nós conseguiremos. Esta é a moral da história. Sem sabedoria, nem se ganharmos algo de Deus, a conseguiremos manter. Se Deus nos der a prosperidade, a abundância e de repente enriquecermos, sem a sabedoria perderemos tudo. Se Deus nos der uma saúde plena e a longevidade, sem a sabedoria, exageraremos, faremos coisas que vai, de fato, nos trazer doença e morreremos cedo. Então, entendemos que a sabedoria, assim como o rei Salomão foi inteligente ao pedir, nós também pediremos para Deus, neste momento que passamos do planeta Terra, vamos pedir por sabedoria e com certeza nos sairemos bem. Uma boa noite a todos, que vocês possam se ver e se exemplificar na sabedoria do rei Salomão. Tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus, uma boa e linda noite para todos vocês e até amanhã.